Olá, tudo bem? Primeiramente, então, eu vou estar me apresentando. Meu nome é Daniele Caroline Arnold, e estou gravando esse vídeo agora, que é referente ao estágio híbrido de extensão. Esse estágio híbrido de extensão é o de diferentes contextos, tá? Esse estágio está sendo desenvolvido por mim e pela minha colega Jussiane de Melo Gomes. Nós duas somos alunas do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Então, esse estágio híbrido de extensão de diferentes contextos tem como tema a globalização e o excesso de lixo gerado, tá? Mas então, primeiro, né? O que é a globalização? Bem, a globalização é um processo que visa a integração, tá? A integração dos países, a integração do mundo, tá? Tanto economicamente quanto culturalmente, de todas as formas, tá? É integração. A globalização, ela é também influenciada pelo capitalismo, sendo este um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, política e cultural internacional, marcado principalmente pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Apesar de ser um conceito criado recentemente, a sua ocorrência ela é antiga. Então, como eu disse, né, a globalização ela é marcada principalmente pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação, né? Ou seja, essa globalização ela interliga todo mundo, né? Por exemplo, com a internet, hoje em dia, a gente pode estar conectado com pessoas do outro lado do mundo, né? Apenas tendo um aparelho celular e internet, né? Também os transportes, eles se tornaram muito mais acessíveis, né? E muito mais, de uma forma muito mais rápida, né? Por exemplo, por meio de veículos terrestres, aéreos, aquáticos, né? De várias formas. Então, essa globalização, ela é marcada principalmente por isso. Mas a gente vai tratar depois também, como o tema já diz, né? A globalização e o excesso de lixo gerado. A gente vai tratar também durante esse vídeo sobre a questão do lixo, que é gerado, né? É gerado muito pela questão da globalização, né? Então, agora eu vou estar lendo aqui um trechinho do meu resumo, tá? Como eu disse, né, a globalização, ela possui a ocorrência antiga, né? Mas nos anos 90, esse processo ele aparece claro num aumento constante dos fluxos comerciais, financeiros e de investimentos. Para Santos, a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. A globalização, propriamente dita, cumpre o papel de interligar o mundo, pela questão dos transportes em relação à facilidade das pessoas se deslocarem, sendo por terra, ar ou água. Também pela questão da comunicação, em relação às tecnologias que estão sempre avançando, sendo possíveis chamadas de voz e de vídeo em tempo real, além da troca de mensagens. E ainda, além da questão dos transportes e da questão das tecnologias,
a questão cultural também é bastante marcada pela globalização. Então, pela questão cultural, ela tende a globalizar, por exemplo, os costumes, músicas, filmes, a moda. Ela acaba influenciando as pessoas a terem o mesmo modelo, né, de carro, de roupa, de aparelho celular, né, por exemplo. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Dentre suas características estão o crescimento do comércio internacional, a rápida expansão dos fluxos e o aumento da inter-relação dos países. Sendo assim, além disso, a globalização fez as diferentes culturas interagirem, impondo hábitos de consumo semelhantes. O mundo nunca se viu tão próximo e, por vezes, tão parecido. Como se pode constatar, por exemplo, nas diversas redes sociais da internet. Como eu já comentei, né? As pessoas conseguem conversar, né? Conseguem se ver, né? Através da internet. Uma pessoa de um continente consegue ver outra pessoa de outro continente, né? A gente consegue ver pessoas do outro lado do mundo, né? Graças às tecnologias e à internet. Visto que a globalização não é um fenômeno apenas da atualidade, sim provindo do século passado, percebe-se que ele é desencadeado pelo fato do ser humano estar em constante movimento e sempre buscando melhorias. O homem, ao longo de sua história, enquanto um ser social, busca na natureza as suas necessidades de sobrevivência. Como a sociedade está sempre em processo de mudança de hábitos em momentos históricos distintos, ela estará sempre construindo o espaço e ao mesmo tempo sendo construída por ele, em uma relação que muitas vezes não é harmoniosa, principalmente em tempos em que o consumo é o ópio e muitas necessidades são inventadas pelos grandes grupos hegemônicos, as grandes corporações capitalistas, a fim de que o mercado e os lucros cresçam cada vez mais, num processo em que a dinâmica natural do ambiente não consegue suportar, surgindo assim os vários problemas ambientais da atualidade. Cavalcante, 2009, página 166. 162. Então, assim que surge, né, a globalização, digamos assim, porque o homem está em constante movimento, sempre buscando melhorias, mas isso traz como ponto negativo a questão do lixo gerado e dos impactos ambientais também. Ou seja, o ser humano necessita da natureza para suprir suas necessidades, retirando assim as matérias-primas e recursos naturais. Sendo que isso vai ter uma reação, né? Vai modificar a natureza e danificar a natureza. Fato que traz consigo a crise dos recursos naturais e a falta de matéria-prima. Por que a crise dos recursos naturais? Porque, por exemplo, para se fazer um móvel, né, uma mesa, por exemplo, eu preciso ir lá, cortar a árvore, fazer a mesa, aí aquilo vai se tornando um processo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Eu preciso retirar mais e mais e mais árvores, o que vai acabar trazendo consigo a crise dos recursos naturais e a falta da matéria-prima, né? Porque ela vai se tornando cada vez mais escassa.
E além dos recursos naturais se tornarem escassos pela grande demanda de produção, ainda a produção de lixo aumenta, pois os bens acabam se tornando de curto prazo, pelo fato da moda surgir com a globalização. Ou seja, essa moda, ela sempre vai estar incentivando as pessoas a estarem inovando, né? A estarem adquirindo novos produtos, né? Então, esses produtos que a gente vai adquirindo, cada vez eles vão ter um tempo de vida mais curto, né? Porque a gente sempre vai estar querendo andar, né, juntamente com a moda e vai estar querendo inovar sempre, né? A gente não vai querer estar com produtos que não estão mais na moda, né? Então, isso traz consigo a crise dos recursos naturais, né? A falta da matéria-prima e ainda o excesso de lixo gerado. Então, esse excesso de lixo, né, vai gerar a poluição, mas a gente vai ver que a poluição ela pode ocorrer de várias formas, tá? Então, a poluição ela pode ocorrer tanto atmosfericamente quanto por meio da água e também do solo. Os diversos impactos ambientais são consequência da poluição. Esta que é definida como a introdução de qualquer tipo de matéria ou energia estranha no meio ambiente, que poderá assim alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas do ecossistema, podendo assim afetar a qualidade de vida das espécies ali presentes. E posteriormente a poluição traz consigo mais problemas, que impactam profundamente a população em geral. Dentre os problemas, pode-se citar o efeito estufa e o aquecimento global, ambos que geram muitas consequências para o planeta e para as pessoas. No decorrer do vídeo eu vou estar explicando o que é o efeito estufa e o aquecimento global, mas são temas muito falados na atualidade, né? São temas assim bastante importantes, né? Muito debatidos e que deveria ser um problema a se solucionar, né? Mas não é tão simples assim. Então, agora eu vou estar falando sobre os diferentes tipos de poluição, né? E vou estar citando alguns exemplos. Juntamente com a globalização, então, vem atrelados consigo a poluição, né? O excesso de lixo, tudo isso. Mas quanto à poluição atmosférica, então, os impactos ambientais já começaram a surgir por conta da globalização, na época da Revolução Industrial, esta que foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Então, surgem as máquinas a vapor, e desde então, as inovadoras tecnologias foram se adequando e criando novas máquinas e motores, e sempre em maiores quantidades, aumentando gradativamente a poluição. Ou seja, quanto mais a globalização se faz presente, mais se percebe impactos ambientais. Estas máquinas sempre demandaram da queima de combustíveis fósseis, o que gera fumaça e poluição, além da escassez de recursos naturais. Ressalta-se ainda a poluição atmosférica desencadeada pelo grande número de automóveis, que poderia ser evitado através do uso de transporte coletivo, diminuindo assim a quantidade de automóveis nas ruas. E por último, um ponto muito alarmante são as queimadas de florestas. No Brasil, temos como exemplo a floresta amazônica,
que geralmente é desmatada para praticar agricultura e também para o comércio da indústria madeireira. Esta que, além de gerar a poluição atmosférica, ainda prejudica o meio biótico da região, ou seja, as espécies ali presentes, né? Tanto as espécies vegetais, né, as plantas, quanto as espécies animais, que acabam ficando sem lugar, né, para morar, né? Acabam perdendo seu meio ali, a sua floresta, né? A sua casa. É importante frisar que a convivência dos seres vivos, em especial a do homem, com a poluição do ar, tem trazido consequências sérias para a saúde, além da escassez dos recursos naturais e ainda impactando na fauna e na flora. Segundo a Zuaga, a poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias nocivas na atmosfera, em quantidade suficiente para afetar sua composição ou equilíbrio, prejudicando o meio ambiente e as mais variadas formas de vida. Este tipo de poluição causa sérios impactos não só na vida humana, como também na vida animal e vegetal, além da deterioração de bens culturais de lazer e da inutilização ou depreciação dos recursos naturais. A poluição atmosférica pode causar sérios problemas respiratórios, podendo causar aumento dos sintomas da asma, além de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Então, como a gente pode observar, a globalização ela já começou a ser percebida, né, a partir da segunda metade do século XVIII, que foi na época, né, da Revolução Industrial. Então, naquela época, as fábricas já começaram a existir, né, usando, em sua maioria, né, o carvão para estar movimentando essas fábricas, né? O combustível dessas fábricas era o carvão, né? Então, além de estar retirando recursos naturais, né, da natureza para isso acontecer, ainda gerava, né, e ainda gera hoje em dia, a poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica, né, e a globalização não é de hoje, tá? Ela foi primeiramente sentida na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, né? Na época da Revolução Industrial. Mas depois ela ganhou força, né? Novamente nos anos 90, né? Então, aquela época, né, na Revolução Industrial, surgiram as máquinas a vapor, né? Que poluíam bastante já, que poluíam muito, aliás. E hoje em dia, né, com o passar do tempo, quanto mais a globalização se faz presente, mais se percebe os impactos ambientais. Outro tipo de impacto ambiental, né, de poluição atmosférica muito alarmante, muito preocupante e bastante percebido é a questão dos automóveis, né? Que acaba poluindo muito, né, o nosso ar. Acaba causando uma poluição atmosférica muito grande. Isso poderia ser resolvido, talvez, né, com o uso de transporte coletivo, mas, principalmente nas grandes cidades, né, é um trânsito muito grande, muita poluição causada por automóveis também. E por último, né, uma coisa muito triste, né, um ponto muito alarmante, que são as queimadas das florestas, né. Essas queimadas, né,
além delas estarem destruindo a flora das florestas, né? Dessas queimadas estarem destruindo as plantas, elas também acabam ferindo, matando muitos animaizinhos. E os que saem ilesos ainda ficam sem lugar para morar, né? Eles têm que se deslocar, têm que procurar uma outra área para eles estarem fixando residência, né? Então, nessa questão das queimadas, não são só a floresta, né, em si, as plantas que sofrem, mas os animais também. E lembrando ainda que as pessoas também acabam sofrendo muito com a poluição atmosférica, né, que acaba causando muitos problemas respiratórios, né, podendo causar aumento dos sintomas da asma e além de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Então, seria isso sobre a poluição atmosférica. Agora a gente vai estar tratando as questões da poluição da água e do solo. Poluição da água e do solo, então. Outro fator determinante da poluição é o consumismo e, consequentemente, é grande influenciador de tantos outros tipos de impactos ambientais. A oferta abundante de produtos, a indução ao consumo e a obsolescência programada levam as pessoas a comprar mais do que necessitam. Assim, levantando a questão sobre a utilização em escala crescente dos recursos naturais do planeta, com a intensificação da intervenção humana no ambiente terrestre, gerando assim muito lixo, que na maioria das vezes não é reciclado, além de descartado de forma incorreta. Este consumismo exagerado necessita de matéria-prima para a fabricação dos bens, já que vivemos em uma sociedade de consumo, na qual os bens e as mercadorias são adquiridos em quantidades cada vez maiores e substituídos cada vez mais rapidamente. Assim, as quantidades de lixo produzidas diariamente são exorbitantes, e estas que, na maioria das vezes, não recebem destino correto, poluindo o solo e até mesmo a água. Então, a questão do consumismo é muito alarmante e é uma das maiores causas da globalização, né? Como eu já citei antes, que a globalização traz consigo a integração da economia, a integração também da cultura, né? Então, a questão da moda ela é muito influenciada pela globalização, né? As pessoas, né, que moram de um lado do mundo e outras que moram de outro lado do mundo acabam tendo os mesmos tipos de roupas, os mesmos tipos de telefones celulares, os mesmos modelos de casas, tudo isso, né? Por quê? Porque a integração ela passou a ser tão forte que a moda acaba atingindo o planeta, né? O mundo todo. E isso faz com que os produtos eles se tornem obsoletos cada vez mais cedo. Assim, eles serão substituídos por outros produtos novos, né? E os antigos eles acabam sendo jogados fora, né? Eles acabam não tendo um destino correto. Acabam indo parar, às vezes, em rios, em córregos, em plantações, né? Em áreas de natureza e acaba afetando, né? É bem triste, assim, mas é o que acontece. Ainda, a poluição da água se faz muito preocupante, devido à industrialização, à agricultura intensificada
e ao crescimento populacional. A grande ameaça está na poluição causada pelas indústrias, fazendas industriais e cidades que vertem na água pesticidas, bactérias, lixo e substâncias químicas. Além dos rios muitas vezes serem o destino do esgoto urbano, isto que, além de prejudicar a qualidade da água para o consumo humano, ainda interfere na qualidade de vida dos peixes e animais ali presentes. Então, não são só as pessoas que vão sofrer com essa qualidade da água, né? Mas também os peixes, né? Os animais que vivem nessa água. Porque a qualidade acaba sendo interferida, né? Com tanto lixo que acaba sendo ali depositado, né? Com tantos resíduos que acabam sendo ali depositados. E por fim, destaca-se a poluição do solo, sendo que o solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. A disposição indiscriminada de fertilizantes, corretivos, dejetos animais, lodo de esgoto, lixo urbano processado e pesticida no solo tem também se mostrado fonte potencial de metais pesados para o solo, provocando sua poluição. Então, a questão da demasia, né, de fertilizantes, de corretivos, de solo, de dejetos animais, de esgoto, né, de lodo de esgoto, de lixo urbano, de pesticida, tudo isso acaba sendo depositado nesse solo e acaba gerando, né, uma fonte potencial de metais pesados para esse solo, ou seja, acaba provocando a poluição do solo. Destacando-se a agricultura, que com o crescimento da população mundial foi revolucionada para levar alimento para todos. Esta, por sua vez, tende a degradar o solo e ainda utiliza de muitos agrotóxicos. Este que, quando manejado incorretamente, representa um risco ambiental, sendo que a poluição do solo pode levar os poluentes até as águas superficiais e também até as águas subterrâneas. Os poluentes podem ser levados por forma de penetração ou então com a água da chuva. Então, esse foi o tema abordado, né, referente à poluição do solo e da água. Agora a gente vai tratar um pouquinho da questão do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta. Se este não existisse, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa. Conforme cita Franceschi, é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência, o calor fica retido, sem ser liberado para o espaço. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e garantir a manutenção da vida. Então, o aquecimento global, né, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural do nosso planeta. Mas, porém, o que não é natural quando algo desregula o processo, provocando um calor acima do considerado normal. Conforme cita Xavier, a atmosfera terrestre é constituída de gases que são relativamente transparentes à radiação solar, enquanto absorvem grande parte da radiação emitida pela superfície aquecida da Terra.
Isso faz com que a sua superfície tenha uma temperatura maior do que se não houvesse atmosfera. Tal processo é conhecido como efeito estufa. Por fim, o efeito estufa sempre existiu no planeta, mas no último século, as emissões de gases como o gás carbônico, metano e óxido nitroso aumentaram muito, fazendo com que a temperatura na Terra se elevasse, causando o aquecimento global, além de ser o principal causador das mudanças climáticas. Conforme Souza, nesse sentido, as principais consequências ambientais perante as mudanças climáticas são poluição do solo, intensificação do efeito estufa, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, chuvas ácidas, desflorestação, aumento do nível da água do mar, destruição dos ecossistemas, extinção de espécies animais e vegetais, poluição do solo e das águas subterrâneas, e também ocorrem eventos extremos como furacões, enchentes e as secas, mais frequentemente. As geleiras derretem, aumentando o nível do mar e a temperatura da água, levando a inundações, erosões, agravando a aridez das regiões já castigadas, a falta de água potável, as alterações agrícolas e de pesca agravando-se consideravelmente. Tudo é decorrente da emissão de gases poluentes na atmosfera, que são provenientes das indústrias, dos carros, do lixo, entre outros. Então, o clima sofre as mais diversas mudanças, podendo gerar em algumas localidades seca e em outras falta de chuva, em algumas localidades seca e em outras excesso de chuva, e até enchentes. Essas mudanças climáticas geram os mais diversos impactos, dentre eles o impacto social, pois as pessoas podem ter suas casas destruídas pelas enchentes. A agricultura perde em relação à produção, pois tanto a seca quanto as chuvas em excesso acabam comprometendo determinados cultivos, E por fim, então, o aquecimento global, O aquecimento global é propriamente o aumento das temperaturas e ele é causado pelo efeito estufa, tá? O aquecimento global é causado pelo efeito estufa. Segundo Pinsky, o termo diz respeito ao aumento médio da temperatura do planeta, que segue se intensificando desde a Revolução Industrial. Esse aquecimento é provocado pelo efeito estufa, fenômeno descrito pela primeira vez em 1859, pelo cientista irlandês John Tyndall, sendo este também denominado efeito estufa e considerado um dos principais problemas ambientais. Franceschi considera que a principal causa do aquecimento é a poluição da atmosfera por gases gerados pela queima de combustíveis fósseis